Eu queria começar por agradecer ao Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação ter-se juntado a nós neste 16º Congresso da ADFERCIT. Este Congresso acontece num momento de particular importância, quer pelo entorno geopolítico em que o nosso país está inserido, com todos os desafios que são do conhecimento de todos e que a recente eleição dos Estados Unidos veio tingir com cores mais escuras, e, por outro lado, no nosso país, por decisões recentes, foram lançados 2 projetos estratégicos e estruturantes, o novo aeroporto e a alta velocidade. A articulação entre os dois é um desafio que não pode falhar e, por isso, a palavra do Sr. Ministro coincide com temas da maior atualidade e interesse e, por isso, eu pedia-lhe que usasse a palavra e todos nós vamos escutá-lo com maior atenção. Muito boa tarde a todos. Sou o Dr. Emílio Rui Vilar. Muito obrigado pela simpática introdução e tão sábias palavras na contextualização do momento que vivemos, geopolítico, mas também num momento decisivo no nosso país em termos de investimentos estruturantes, nomeadamente aqueles que versam os trabalhos da ADFERCIT já há muitos anos. O Sr. Engenheiro Fernando Nunes da Silva, o Sr. Professor Fernando Nunes da Silva, muito obrigado pelo convite que a ADFERCIT me dirigiu e é com muito gosto que estou aqui. A Sra. Engenheira Laura Caldeira, Presidente desta Casa, também aproveito para cumprimentar ilustres convidados. Eu cheguei um pouco mais cedo para assistir ainda ao último painel e de alguma forma são temas com os quais me tenho deparado no dia-a-dia. E isso leva-me hoje a sentir-me parte desta família maior que, no fundo, acredita que é possível vivermos num país onde haja uma transferência modal efetiva, que haja uma repartição modal tanto na carga como nos passageiros cada vez mais e tendencialmente mais para o lado da ferrovia, porque teremos seguramente um país mais enxuto, mais próximo, mais coeso, mais capaz de absorver investimento internacional, porque acreditamos que em infraestruturas, quando falamos de infraestruturas, falamos da rede vascular da economia. E sem esta rede vascular, podemos tentar criar todos os incentivos à atração de investimento e não há investimento nenhum que possa vir para um país se esse país não tiver essa rede infraestrutural. E, portanto, a nossa abordagem, desde que assumimos as responsabilidades governativas nesta pasta e nestas pastas, tem sido, de uma forma muito criteriosa, olhar para a área das infraestruturas com uma visão integrada e nunca compartimentada. E isso é a segunda dimensão que vos quero trazer aqui hoje nesta minha alocução. Dizer-vos que senti e sinto há muito tempo que há quase estes compartimentos estanques, os ferroviários, os rodoviários, os amantes da aviação, aqueles que se dedicam só à dimensão portuária, pois e os governos sucessivos têm tomado decisões também nessa divisão e nessa dicotomia permanente e nesse manicaísmo quase de um modo é bom, o outro é mau, um modo é mais eficaz, o outro não é, quando um país não se desenvolve com esta visão manicaísta. E os modos têm que funcionar de forma simbiótica e absolutamente sinérgica. E esta é a visão. E por isso é que, quando tomámos a decisão da localização do novo aeroporto, que no fundo foi uma decisão que emanou de um processo decisório com 2 anos, onde 4 homens que prezam muito o país e que prezam muito, acima de tudo, o futuro do país, se sentaram à mesma mesa, concretamente o anterior Primeiro-Ministro, o atual Primeiro-Ministro, o anterior Ministro das Infraestruturas e o atual Ministro das Infraestruturas, e decidiram uma metodologia para a localização do novo aeroporto. E foi isso que se cumpriu, e é isso que foi anunciado pelo atual Governo, a localização
do novo aeroporto de Lisboa. Mas, concomitantemente, tivemos essa visão holística integrada daquilo que deve ser um sistema integrado de infraestruturas. E, por isso, anunciámos concomitantemente a terceira travessia do Tejo e, concomitantemente, aquilo que seria a visão integrada de todo o sistema para a área metropolitana de Lisboa. E é isso que temos vindo a fazer desde que chegámos. Porque acreditamos profundamente que em políticas públicas, em infraestruturas, tem que haver perenidade nas políticas, primeiro ponto. Segundo ponto, não pode haver zigue-zagues, indecisões, incapacidade de decisão, incapacidade gestionária, incapacidade de tomar e ter visão, tomar risco e ter visão a longo prazo. E por isso temos que olhar para a visão portuária e perceber como é que os portos, nomeadamente Sines e Leixões, e destaco estes dois pela sua dimensão, um no Transshipping, outro no Interland, mas Sines cada vez mais a ter a dimensão do Interland e cada vez mais também com o investimento em ferrovia que estamos a fazer e que vinha já do governo anterior. E, portanto, essa visão de podermos ter um porto a norte que serve 14 milhões de concidadãos nossos, mas também cidadãos da Ibéria e do Noroeste Ibérico, é uma visão que muito acarinhamos, mas sabemos que Leixões é eminentemente um porto urbano, não tem capacidade de expansão, e daí a MED é hoje estar a fazer um esforço para um porto seco em Famalicão, o próprio Porto de Leixões a fazer um esforço para um porto seco na Guarda, e portanto a espraiar a sua área de influência, mas que seja aquele o canal de acesso a toda uma economia fervilhante que alimenta e que é alimentada de um tecido industrial português a norte, o quadrilato bracarense, mas também toda a área metropolitana do Porto e toda a envolvente que vai desde Aveiro até Valença, e essa dimensão toda servida pelo Porto de Aveiro e o Porto de Leixões. E, portanto, esta visão integrada, que tem que haver investimento em ferrovia, tem que haver investimento em rodovia, tem que haver investimento na componente aeroportuária, só funciona se tiver essa visão sinérgica. O mesmo para a área metropolitana de Lisboa. Com Sines, o investimento que estamos a fazer na modernização da linha, a adaptação para os comboios de 750 metros, o Corredor Internacional Sul, com todos os atrasos, e aqui também, deixem-me dizer-vos, e disse ontem em 6 horas que tive a oportunidade de estar no areópago máximo da democracia, o Parlamento, a discutir o orçamento, tive a oportunidade de dizer isso. Ouço muitas vezes dizer-se, houve muitos atrasos no Ferrovia 2020, houve, é um facto. Mas não construímos nada para o futuro se tentarmos aqui fazer uma caça às bruxas. Porquê? As razões são muito objetivas. Tivemos uma pandemia pelo meio, uma alteração de preços, tivemos concursos que ficaram desertos. Olhemos para o futuro. Não é olhar para o passado que nós vamos construir um futuro melhor para este país. E por isso este Governo está absolutamente focado nessa visão de futuro. E nessa visão de tomar decisões que, com certeza, num país profundamente apaixonado por temas como a bitola, como a TAP e outros, há uns que gostam, outros que não gostam. Mas com este Governo o que podem contar é que há decisão. Decisão consubstanciada naqueles que sabem, que têm uma visão que nem sempre é a vossa ou a nossa, mas nós tomamos decisões, porque são decisões para gerações. São decisões que impactam de sobremaneira o crescimento económico, o desenvolvimento e o progresso do país. E deixem-me dizer-vos, eu acredito profundamente na sociedade que este projeto europeu conseguiu construir. E é uma sociedade alicerçada num Estado social robusto, capaz de oferecer escola pública, saúde pública, capaz de garantir aos jovens há mais tempo também um fim de vida com condições, com qualidade de vida, onde todos possam ter acesso à habitação para poderem implementar os seus projetos de felicidade. Ora, podemos dizer e querer viver neste mundo idílico que eu quero viver, mas para isso precisamos de crescimento. E crescimento económico obriga a decisões, nomeadamente na área das infraestruturas, e é isso que o país não podia continuar à espera de uma decisão do novo aeroporto, ou da decisão da alta velocidade, ou outras que tais. E por isso, a saber, conclusão, Ferrovia 2020, todos os investimentos estratégicos que vinham de trás, nós assumimos essas responsabilidades e aceleramos, e tentamos acelerar, e tentamos encurtar e acudir a todos os entraves que nos têm sido colocados, seja do lado da contratação pública, onde este Governo tem vindo a agilizar muito, tanto no PRR como no 2030, seja do lado da litigância permanente, que é permanente em Portugal, em toda a área das concessões. Eu vi aqui o orador que me antecedeu falar das virtudes
dos modelos PPP, sim, é um modelo virtuoso, mas também é um modelo que trouxe litigância e que traz litigância todos os dias e, portanto, temos que encontrar formas de que quem arrisca e assume o risco veja os seus capitais remunerados, mas que o Estado também veja que o seu investimento foi um investimento bem feito, porque é o investimento dos impostos de todos nós. E, portanto, há os dois lados da moeda, e a esses dois lados da moeda, e neste balanço, neste equilíbrio, nesta sinergia, como vos disse há pouco, neste movimento simbiótico entre a iniciativa privada, que deve ser protagonista maior do desenvolvimento, do crescimento, e acelerar e ajudar o Estado a fazer esses investimentos estruturantes, do outro lado há o Estado, e nós temos que defender o interesse último do Estado e dos nossos concidadãos. E por isso, a aposta tem sido clara nestas decisões, tem sido clara num país que não queremos macrocéfalo, centrado só na área metropolitana de Lisboa, sabemos que é geradora de mais de 40% do valor acrescentado no bruto nacional, mas não é aqui só que este país pode ter a sua casa das máquinas e, por isso, temos uma visão muito mais espraiada, onde podemos ter uma área metropolitana a norte, no Porto, capaz de ter toda esta infraestrutura a servi-la, seja o Porto de Leixões, seja toda a componente rodoviária, seja a componente ferroviária, e que uma nota para a última Cimeira de Madrid, também foi muito criticado, porque é que trouxe para a Cimeira de Madrid Faro, Elva, Sevilha, porque é que trouxe para a Cimeira de Madrid Porto, Vila Real, Bragança, Sanabria. Sanabria jamais será feito. Temos que também sonhar, temos que estudar, temos que aprofundar, e tudo só será feito no seu tempo e no tempo certo. Mas reparem que, se não sonharmos com uma área metropolitana do Porto e uma área metropolitana do Quadrilátero, se quiserem, mais a norte, capaz de estar próxima de Madrid e de alimentar e de liderar todo o noroeste da Península Ibérica, então não temos ambição suficiente para o projeto que nós queremos construir em Portugal. É um projeto, de facto, ambicioso. E aproveito este ensejo de vos falar da Cimeira para também pegar no assunto do comboio português e o assunto das PPPs e o assunto dos nossos atrasos e tudo aquilo que temos feito. Os nossos vizinhos espanhóis apostaram claramente. Primeiro, para já, houve quase um pacto entre os maiores partidos em Espanha, que eu penso que agora existe em Portugal, e esse consenso existe, para a aposta na ferrovia. E, portanto, têm a maior rede de alta velocidade da Europa, apostaram de facto, mas depois verticalizaram o negócio. E hoje, as grandes empresas de construção do mundo na ferrovia são espanholas, exportam know-how e engenharia para todo o lado, sabemos que no nosso caso a Mota-Engil também o faz, mas em Espanha fazem muito, mas depois verticalizam, fazem infraestrutura, depois são capazes de vender material circulante e depois ainda são capazes de operar, fazer a gestão das operações. E, portanto, essa verticalização deu à Espanha hoje uma robustez grande e um know-how enorme em toda esta componente. E por isso estamos em contacto permanente, a própria CP tem vindo a estabelecer esse contacto descomplexado, mas acima de tudo com a consciência de que nós sabemos qual é a nossa posição e que papel liderante queremos ter nesta relação que se quer cada vez mais próxima, mas que queremos ter um papel liderante defendendo intransigentemente o nosso interesse nacional. Dizer-vos que no caso específico da área metropolitana de Lisboa, onde nós estamos aqui hoje a falar neste fim de tarde e neste início de fim de semana, dizer-vos que os desafios são ainda maiores porque temos um novo aeroporto para construir e para estar concluído em 2034, com uma pressão enorme para o desmantelar do Humberto Delgado, e isso é compromisso do Governo, o tal compromisso consensual alargado em relação à escolha do novo aeroporto. Sabemos que vamos ter que conviver com o Humberto Delgado até lá, e o Governo ainda ontem anunciei no Parlamento que iremos fazer um hard night curfew, impedindo todos os voos entre a 1 e as 5 da manhã, e, portanto, é um passo, porque sabemos que também aqui temos um balanço a fazer entre como é que podemos compaginar um aeroporto e uma área metropolitana de Lisboa cada vez mais atrativa para investimento, para turistas, para aqueles que querem visitar, querem investir, querem viver, com um aeroporto que hoje tem um cap na sua capacidade de crescimento e que tem uma pressão das populações, dos ambientalistas, de todos, para que não haja tanta pressão sobre aquele aeroporto. E por isso estamos a fazer esse balanço.
não desviaremos uma vírgula em relação às necessidades da avaliação de impacto ambiental em nenhum destes projetos, e também aqui a resolução do Conselho de Ministros de dezembro último do anterior Governo, que obrigava às obras no Humberto Delgado, não tinha sido pedida ainda à AIA, nós exigimos que fosse feita a AIA, já entraram 2 pedidos da AIA na APA, porque queremos fazer essa avaliação. Essa avaliação de impacto é saudável, transparentemente façamos, depois tomamos decisões. Tomemos decisões sobre isso. Assumamos as nossas responsabilidades. Não podemos é ter uma visão também aqui manicaísta, não quer nada na Portela, mas também não quer nada em Alcochete, não quer nada em lado nenhum. E vamos andar todos de comboio e a transferência modal é só para o comboio. Não, o país precisa de um aeroporto, vários aeroportos, absolutamente competentes na atração da procura que é cada vez mais crescente. E por isso, daí não fugiremos de defender os interesses nacionais. Mas queremos defender também os interesses do nosso planeta, os interesses do nosso meio ambiente e os interesses daquilo que é o espaço de vida dos nossos concidadãos. Que mais dimensões trazem desafio o aeroporto? As acessibilidades ao aeroporto. Eu já tive uma reunião com a Adfercit e espero ter mais, e sabemos que ainda temos espaço para discutir isso. Estamos a aproximar-nos do limite dessa discussão, porque depois há a altura que temos de tomar uma decisão. Mas sabemos que temos Porto Oiã adjudicado, Oiã-Sor virá já de seguida, e temos a última dimensão que nós não queremos atrasar, mas estamos disponíveis para discutir. A nossa visão hoje é a quadriplicação da linha no carregado, mas não tem que ser essa a única opção. E a IP, e foi isso que transmiti à IP, tem disponibilidade para ouvir a sociedade civil, a academia, a vida real, o nosso tecido vital. Mas teremos sempre a capacidade de termos um espírito crítico e de avaliarmos aquilo que pode ou não impactar em prazo naquilo que é e em orçamento aquilo que nós queremos fazer. E, portanto, queremos fazer essa discussão, nomeadamente naquilo que são as acessibilidades em alta velocidade e outra ao novo aeroporto, aquilo que vamos fazer em termos da A33, A3, A6, todas as revisões das concessões rodoviárias que temos a servir todo o arco, e depois uma dimensão que é aquilo que nós queremos de alargamento do metro, o Liós, o Satu, o alargamento do metro de Lisboa a norte de Oeiras, essa dimensão, a dimensão daquilo que é ser a travessia do Tejo, incorporando ou não, e aqui um desafio que me foi lançado pelos autarcas, e já estamos a trabalhar sobre isso, se vamos incorporar ou não o famigerado túnel Algestra-Faria, e portanto agora é o momento de pensar, mas depois é o momento de decidir se é um caminho A ou caminho B, e depois há muita gente que vai ficar com certeza magoada, que não era por aqui, e a bitola não devia ser esta, e a ponte foi mal desenhada. Estou habituado a toda essa dialética que é saudável, mas há um momento em que os políticos têm que tomar decisões baseado naquilo que os técnicos lhes dizem. Trouxe mais uma dimensão, que é a dimensão de que esta rede vascular que alimenta a economia nunca pode estar desligada, que é a economia real e os cidadãos que vivem nos territórios. E na área metropolitana de Lisboa temos uma oportunidade única de desenvolver o Arte Ribeirinho Sul, 750 hectares a 1000 hectares, os próprios terrenos do Campo de Tiro de Alcochete, que são 7.000 hectares, dos quais a Ana Vancy não vai precisar desses 7.000 hectares, e portanto há ali um city airport que pode ser desenvolvido também nesta dimensão urbana e territorial. Os terrenos, quase 500 hectares, que serão libertados do Humberto Delgado, e se nós queremos desmantelar o Humberto Delgado em 2034, não vamos começar a pensar em 2034 naquilo que vamos fazer, vamos começar a pensar agora, e o Ocean Campus, que os terrenos que vão desde do Jamor, do Val do Jamor, até à Fundação Champalimau. Reparem que em todos estes terrenos estamos a falar de mais de 5.000 hectares, estamos a falar de 30 vezes a Expo. Reparem o caráter reformador e transformador absolutamente disruptivo que podem ter, por um lado, investimento público que o Estado se está a obrigar. Vamos fazer este investimento público em infraestruturas. Por outro lado, os terrenos que o Estado se está a obrigar a colocar ao serviço da economia, ao serviço da habitação pública, ao serviço da ciência, ao serviço das universidades, ao serviço da cultura, ao serviço do desporto. E uma terceira dimensão, aquilo que os privados podem aportar para todo este projeto,
de desenvolvimento desta grande área metropolitana de Lisboa, naquilo que o Sr. Primeiro-Ministro nomeou como uma megapolis, uma cidade de duas margens, e deixarmos de ter esta dicotomia do território do Jamé e do território que deve ser alvo das nossas apostas. Não! É esta grande área metropolitana que nós temos que olhar. Estamos a olhar para a área metropolitana do Porto e também tentamos perceber que tipo de dinâmicas podemos ter. É uma área metropolitana diferente. Reparem que se nós traçarmos uma circunferência de influência à volta de todos os agregados de construção na área metropolitana do Porto, de cerca de 40, 50 metros, 100 metros, nós temos quase um contínuo urbano, e não temos estas grandes manchas como temos na área metropolitana de Lisboa, que paradoxalmente ainda são manchas de expansão que nos podem permitir desenhar uma cidade no futuro. Por último, tocar no ponto que de alguma forma tem sido muitas vezes falado, mas que não quer fugir a ele, e na nossa relação com Portugal e Espanha, onde é que nós nos posicionamos, e a questão da bitola, e vejo tantas vezes aqui, deixem-me dizer-vos também isto, de coração aberto perante vós, que vejo às vezes demasiada acrimónia para discutir temas que são apaixonantes, mas que têm um fundo técnico, profundamente técnico. Tem um fundo também político, de independência, de geopolítica, naturalmente, mas a acrimónia, a ofensa, não constrói absolutamente nada. E aqui estou completamente alinhado com o anterior Governo, e aqui também há consenso. Aproveito para cumprimentar o anterior Secretário de Estado, que fez a transferência de pastas, o engenheiro Frederico Francisco, de forma exemplar, diga-se, faço aqui reconhecidamente essa nota, dizer que a nossa aposta agora é em bitola ibérica. Essa é a aposta que estamos a fazer agora, é o nosso compromisso com Espanha, é imposto por Espanha, mas é com consciência clara também, que é para aproveitar e maximizar a utilização da nossa rede instalada. Isso não tenham dúvidas absolutamente nenhumas. Também é com a consciência clara que o corredor Olave-Porto, Lisboa-Porto-Vigo, em bitola ibérica, tem o potencial de nós podermos utilizar aquilo que são hoje, o que é hoje o alfa pendular, e podemos vir a utilizar em toda a nossa rede e toda a extensão da nossa rede o alfa pendular, ainda por mais alguns anos, não serão muitos, que estaremos a chegar ao fim da vida dos alfa pendulares, mas teremos a oportunidade de maximizar esse uso, libertando a linha do Norte, fundamentalmente para mercadorias, e aqui sim temos a tal rede vascular das mercadorias a alimentar Leixões e todo o arco ribeirinho ou atlântico, mas depois também termos a alta velocidade, com a rede de capilaridade toda que nós podemos ter, com a renovação da linha da Beira Alta, com tudo o que estamos a fazer para Sul, com toda a renovação da linha do Oeste, todas essas dimensões que vão tornar Portugal mais enxuto, como vos disse no início, mais competitivo, porque não tenham dúvidas nenhumas. Não há outra localização neste mundo, hoje, cada vez mais bipolar e não tripolar, infelizmente, porque a Europa deixou de desempenhar esse papel, mas que eu acredito, sendo europeísta convicto, que podemos voltar a desempenhar um papel-chave, não tenham dúvidas nenhumas, no processo de reshoring, de nearshoring, de friendly shoring, de reindustrialização desta Europa, de reganharmos independência. E com tudo o que está a acontecer no mundo, o que aconteceu do outro lado do Atlântico ainda há 2 dias, nós temos que preparar este país, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista de visão de médio e longo prazo, do ponto de vista da nossa academia, do ponto de vista da nossa engenharia, do ponto de vista da nossa capacidade instalada, do ponto de vista da nossa política fiscal, do ponto de vista da perenidade das nossas políticas públicas, da previsibilidade das nossas políticas públicas, para atrair cada vez mais cidadãos, empresas a investirem aqui, implementarem os seus projetos de felicidade aqui, porque não há outro país como Portugal. Esse é o desafio que se coloca também à pasta das infraestruturas da habitação, e por isso esta visão holística absolutamente integrada, e onde hoje não versei o tema da habitação de forma muito profunda, mas que, como calcularão, tem uma relação também aqui permanente com tudo o que tem a ver com mobilidade, porque nós, colocando o país e tornando o país mais enxuto, mais próximo, estamos objetivamente a permitir que outras localizações possam ser o palco
ideal para implementar estes projetos de felicidade. E estes projetos de felicidade de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos agregados, tem uma célula base, a casa. Sem casa, torna-se difícil. Também estamos a trabalhar para isso. Casa, infraestruturas, políticas públicas que garantam a cada um de nós essa possibilidade para entregarmos um mundo melhor do que aquele que recebemos dos nossos pais e dos nossos avós. É a nossa obrigação, não só do Governo, mas de todos nós, enquanto cidadãos deste tão belo país. Muito obrigado. Então, vamos retomar a nossa agenda, depois destas alterações justificadas por razões de superior interesse público. O Sr. Ministro tinha que partir para o Porto e, por isso, eu dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Mineiro Aires, como Presidente da Fundação da Construção. Sim. Ora bem, muito boa tarde a todos. Sr. Presidente do Congresso, Dr. Emílio Rui Vilar, Sr. Presidente da Direção da ADFECIT, Professor Fernando Nunes da Silva, Senhoras e Senhores congressistas, caras e caros colegas, cumprimento em especial a minha querida colega e amiga Natasha Cabral, Angela Iria Pinto, e neles cumprimento todos. Isto de participar em congressos sobre a mobilidade tem estas coisas. A dinâmica da final acabou por alterar e acabou até por esgotar um pouco aquilo que eu tinha a dizer, porque estava um pouco na linha daquilo que o Sr. Ministro disse. Vamos ver, o tema que está aqui hoje no Congresso, e eu queria felicitar a ADFECIT, porque a ADFECIT é muito interventiva, é muito ativa e muito atual naquilo que defende e naquilo que acompanha. Presta um bom serviço ao país, eu acho que isso é o mais importante nestas associações e, sobretudo, porque tem pessoas de excelência a incorporá-las. Vamos lá ver, a minha intervenção, e fui convidado na condição de membro da Fundação da Construção e membro da Fundação da Construção porque a Fundação, na verdade, ainda não existe. A Fundação foi criada no dia 25 de julho, foi feita a escritura pública, o Sr. Ministro até esteve lá e tem apadrinhado a Fundação, mas segue-se agora um processo de acreditação da Fundação, junto dos órgãos do Governo, após o que será publicado no Diário da República, e nesse dia será possível eleger órgãos sociais e dar início ao funcionamento da Fundação em si. Porquê é que foi constituída uma Fundação? E tem uma causa, aliás, uma das causas estava aqui há bocado, que tem a ver com o consórcio que ganhou o primeiro troço da alta velocidade, e foi a partir daí, encabeçado pela Mota Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Casais e mais uma série de empresas de estudos e projetos, e também estou-me a lembrar da Conduril, da HCI, há uma série de empresas que resolveram criar a Fundação, porque tem em conta que a construção emprega hoje 7% da produção da população ativa, estamos a falar de 360 mil pessoas, é o quinto maior empregador do país e é uma atividade fundamental em toda a área da economia. O peso da construção no emprego levam a concluir que tem que haver uma estratégia para a construção, sobretudo da última crise financeira que levou ao encerramento de muitas empresas. Lembro das grandes empresas, as grandes é relativa em Portugal, porque as nossas maiores, também no panorama internacional e no mundial, não são tão grandes como as outras, mas a verdade é que tínhamos um lote de empresas com uma dimensão significativa e hoje todos sabemos contar pelos dedos das mãos quantas sobreviveram e felizmente apareceram uma ou duas que criaram dimensão entretanto. Mas temos um sector que está totalmente transformado. As maiores empresas são diferenciadas
E as outras também são inovadoras, têm muita experiência e souberam ultrapassar a pandemia, souberam ultrapassar a inflação, as consequências da invasão da Ucrânia no que diz respeito à falta e encarecimento de materiais e constituem um tecido empresarial que é resiliente, robusto e do qual depende uma fileira enorme, como todos temos conhecimento. No entanto, nós temos uma curiosidade, é que as nossas maiores empresas e que operam lá fora são possivelmente as únicas que não têm o país como seu principal mercado. As outras têm, normalmente, nos países de origem, o seu principal mercado e vão lá para fora para completar. Não, em Portugal não. Em Portugal, as grandes empresas, infelizmente, o principal mercado não existe em Portugal. É por isso fundamental que haja uma base nacional sólida, é importante que haja políticas e haja visões em relação a esta matéria, caso contrário, a atividade comporta riscos. Nós temos um mercado que todos sabemos que é operado por empresas estrangeiras também, uma grande parte delas, em boa da verdade, trazem quadros, trazem tudo, não pagam impostos, inclusivamente a riqueza que é gerada cá levam-na para fora e, portanto, no mínimo, eu diria que era importante que as nossas empresas se pugnassem por liderar os consórcios, obviamente indo buscar as parcerias que não existem em Portugal, mas que são muito importantes para completar as competências. Os donos da obra também devem tirar as devidas ilações em relação a isso, porque isto obriga a um planeamento de cuidado para que as empresas possam adaptar e organizar atempadamente. A Fundação tem como principal desígnio, obviamente, além de promover e aprofundar o conhecimento e elaborar estudos, e porque as fundações estão obrigadas a mostrar o que fazem, porque depois têm um período de 3 anos de avaliação, após o qual é que podem vir a requerer o estatuto de utilidade pública. Portanto, isso é um trabalho grande que tem que vir a ser feito, mas nesse âmbito não haja dúvidas que o foco está exatamente na defesa dos interesses nacionais, da afirmação da indústria da construção e da incorporação dos bens e serviços nacionais na linha do que os outros Estados-membros fazem. Nós não temos reciprocidade em relação às empresas estrangeiras que operam em Portugal. E vou dar 2 exemplos. Espanha e Brasil. Nós, em Espanha, as nossas empresas não entram, no Brasil também não. E cá tiveram as portas abertas em relação a isto. Isto não tem nada a ver com situações xenófobas, mas são as realidades que há. Portanto, a Fundação vai trabalhar em muitas áreas, um observatório da construção, vai promover estudos, vai definir uma estratégia nacional para a vinculação e retorno dos talentos, porque isso é uma questão que nós estamos a ter, estamos a perder os melhores, não conseguimos fazer voltar os que estão lá fora. E tudo isto tem a ver também, e liga com aquilo que se falou há bocado, a habitação, por exemplo. Quem não tem habitação, quem tem salários baixos, obviamente que pensa em dar outro rumo à vida, e isto são desafios grandes que o país tem. Nós, entretanto, temos estado a trabalhar, apesar da Fundação não ter existente, em áreas como a habitação, como, obviamente, uma revisão ajustada do CCP. O CCP é uma arma terrível, que é indutora da quesília, dos atrasos, da litigância. Há imensas adjudicações paradas. A questão de rever o CCP para fixar bases de licitação ajustadas, porque as bases de licitação, na verdade, são discutíveis porque são fixadas de uma forma opaca. Ninguém sabe exatamente como é que um dono de obras chegou a uma base de licitação de 100 milhões, ou de 70 milhões, ou de 50. Fixam o número. E muitas vezes o número é alterado no Conselho de Administração para o ajustar às disponibilidades financeiras e não à realidade que a obra tem. Isto não pode ser. E porquê? Porque essas posturas, quando conduzem a menos gastos, até são elogiados, mas o que é que se está a fazer? Está-se a fazer com que as empresas não tenham margens de lucro suficientes para ter riqueza, para terem lucro e distribuírem a riqueza. Se não têm lucro e não distribuem a riqueza, também não pagam impostos e também conduzem ao dumping salarial. E, portanto, isto é uma pescadinha de cauda na boca que acaba por pôr em causa os interesses nacionais e os interesses daqueles que trabalham cá. A contratação pública tem, pois, que
combater e evitar as dedicações que são conscientemente más, que não garantem a qualidade nem retribuições e remunerações justas. Tinha aqui umas considerações a fazer em relação ao que é o PT 2020, já estamos em 2024, ainda está a ser acabado. O 2030 está, o PRR acaba em 2026, está em 37%, segundo ouvi ontem, e, portanto, também é de recear o pior. E quanto ao PT 2030, fora os descontos, nós estamos já em 2025, este ano já não conta, e, portanto, faltam 5 anos e temos que, obviamente, ter decisões e haver, em Portugal falta planeamento, em muitas áreas e falta também planeamento no que é o lançamento das obras e nas perspectivas que há em relação a isto. Na verdade, depois quando se complicam as coisas, subitamente lança-se o concurso de uma forma precipitada que não interessa a ninguém, não interessa aos donos de obra, não interessa ao Estado e não interessa às empresas. E para acabar, eu só gostava de dizer que tenho anos de grande abundância de dinheiro, mas para que este círculo virtuoso seja fechado e seja importante, é óbvio que tem que haver uma melhor adequação, uma melhor colaboração, um melhor envolvimento dos donos de obra e de políticas, de forma a que, até porque o ensino da engenharia hoje também está adequado em linhas para fomentar e para apoiar o crescimento da economia e os interesses que a economia tem, e, portanto, eu acho que devíamos nesta altura, parar para pensar um bocadinho só para que estes próximos anos corram de outra forma. A fragilidade maior que nós temos, obviamente, toda a gente sabe, que é o crescimento da economia, não se cria riqueza, quem não tem riqueza não a pode distribuir e não há milagres, os salários não podem crescer e a qualidade de vida também não. Eu tinha aqui uma referência, entanto o Sr. Ministro foi-se embora, eu tenho estado em muitos eventos com ele, tenho falado bastante com ele até, e portanto eu tenho que reconhecer aqui, porque as coisas são para ser reconhecidas, que ele tem pontos de vista e tem uma vontade concretizadora em que os engenheiros se revêem. E, portanto, as decisões tomadas, porque há decisões que têm que ser tomadas, já foi muito claro, quer se gosta ou não gosta, há que tomar as decisões, e ele não tem hesitado em relação a isso. E isso é de felicitar, não por ser o engenheiro Miguel Pinto Luz, em qualquer governante, porque o país precisa é de decisões e não é de empatar as coisas. Muito obrigado a todos. Como é hábito nestas coisas, tem que haver algumas conclusões e nós conseguimos redigir umas conclusões relativamente curtas, mas esperemos que assertivas. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Presidente do Congresso, Dr. Emílio Rui Vilar, para ler essas conclusões e depois encerraremos. Muito obrigado. Bom, antes de ler as conclusões do trabalho desenvolvido ontem e hoje no Congresso, eu não queria deixar de renovar o meu agradecimento à ADFERCIT por me ter proporcionado este regresso ao setor dos transportes, onde iniciei a minha vida profissional, depois da universidade e do serviço militar, e que hoje teve um momento particularmente grato para mim, que foi poder entregar à família do engenheiro Luís Guimarães Lobato o diploma de sócio honorário da ADFERCIT. O engenheiro Luís Guimarães Lobato era o presidente do GPT, onde eu comecei a minha vida profissional, e depois tive o privilégio de ser seu colega na administração da Fundação Gulbenkian. Mas não esqueço o muito que aprendi com ele, sobretudo quando ele era deputy do Ministro das Comunicações na Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes, e acompanhei-o a muitas reuniões, e muito do que aprendi devo ao engenheiro Luís Guimarães Lobato, ao seu saber, ao seu humanismo, à sua enorme dimensão como técnico,
como pessoa. E por isso é para mim muito grato e, sobretudo, poder dizê-lo às filhas e ao filho, ao genro e à nora que estão aqui presentes. Queria também agradecer a todos os oradores a qualidade das intervenções que aqui nos trouxeram, agradecer a todos aqueles que apresentaram projetos inovadores e que enriqueceram muito o conhecimento daquilo que se está a fazer na linha da frente do setor, e graças a todos esses contributos foi possível explanar, e agora entro nas conclusões, foi possível explanar de uma forma abrangente e fundamentada uma visão de um problema complexo que, face aos mais recentes acontecimentos na Europa, às alterações geoestratégicas em curso no mundo e à imprevisibilidade do que será o futuro da globalização ou das globalizações, se preferirem, e que nos impõe uma reflexão mais aprofundada e crítica em relação aos modos de ver e pensar o que ainda há poucas décadas pareciam ser questões estabilizadas e indiscutidas. O desenvolvimento das grandes infraestruturas de acessibilidade e transportes tem consequências significativas sobre os territórios que servem, tanto ao nível económico como social, que não podem ser negligenciadas em nome de um posicionamento redutor que, atribuindo à satisfação da procura existente ou previsível a curto prazo, faz desta o elemento fundamental da tomada de decisão política. Esse papel das grandes infraestruturas de acessibilidade e transporte deve, por isso, ser assumido como um importante instrumento de ordenamento do território, numa perspectiva de sustentabilidade, de coesão social e de reequilíbrio da rede urbana, seja a nacional, seja a nível da Península. Neste sentido, a consolidação e desenvolvimento da fachada atlântica da Península Ibérica, de Sines à Corunha, assume uma importância estratégica para o seu futuro e para a sua integração em espaços económicos mais vastos, inclusive em termos das redes transeuropeias. É através da concretização deste objetivo que se poderão criar as condições para uma rede urbana mais equilibrada, uma menor dependência de concentração do crescimento nas grandes áreas metropolitanas da Península e garantir melhores acessos e desenvolvimento dos portos daquela fachada atlântica. Tal objetivo não deve ser encarado como oposição, antes pelo contrário, como articulação, como oposição, dizia, à concretização dos corredores principais das redes transeuropeias de transportes, nomeadamente no que se refere às ligações Lisboa-Madrid e Aveiro-Vilar Formoso, mas antes como um seu elemento complementar, no sentido de assegurar uma maior coesão territorial e um maior reequilíbrio da rede urbana, potenciando o desenvolvimento de cidades médias que estruturam o território, uma melhor conexão com os diferentes interiores, evitando o congestionamento que já existe nas principais áreas metropolitanas. Como já foi aqui assinalado na intervenção do Sr. Ministro, as recentes decisões quanto à localização do novo aeroporto de Lisboa, do início da construção da rede de alta velocidade ferroviária e o problema da nova travessia do Tejo na região de Lisboa, implicam que se repensem esses elementos estratégicos e estruturais no nosso sistema de transportes, de modo a garantir a sua integração funcional e responder às orientações da União Europeia no sentido de assegurar uma ligação direta dos aeroportos que operam com mais de 12 milhões de passageiros, Lisboa e Sá Carneiro no Porto,
no sentido de assegurar uma ligação direta dos aeroportos com mais de 12 milhões de passageiros por ano à rede de alta velocidade ferroviária. Neste sentido, não é aceitável que o novo aeroporto de Lisboa venha a ser servido por um ramal da rede de alta velocidade, em vez de uma ligação direta em linha, o que obviamente tem consequências em relação ao traçado de alta velocidade na região de Lisboa, no modo como se deve articular com o novo aeroporto e qual o melhor corredor para assegurar a travessia do Rio Tejo. Também, por determinação da União Europeia, é necessário garantir a total interoperabilidade da rede ferroviária transeuropeia no que se refere às suas componentes nacionais, de modo a não haver bloqueamentos de tempo na transposição das fronteiras terrestres. O tempo determinado pela União Europeia no atravessamento das fronteiras é não mais de 15 minutos. A mobilidade do futuro deverá ser satisfeita cada vez mais por sistemas multimodais, devidamente integrados funcionalmente, o que exige a definição de uma estratégia nacional de acessibilidades e mobilidade que ultrapasse as atuais perspectivas modais setoriais e que permita a construção de um verdadeiro sistema integrado nos diferentes níveis territoriais em que deve operar. E, por fim, o Congresso salienta a necessidade imperiosa de dotar a administração do Estado de capacidade de planear a longo prazo, de monitorizar e reportar com transparência, de modo a que não só minimize os efeitos negativos dos curtos ciclos eleitorais, que permita a construção de compromissos que sobrevivam às naturais alternâncias no poder político, que pense e atue para além das pressões da gestão e que forneça aos decisões políticos a necessária fundamentação técnica que lhes permita optar pelas soluções mais adequadas ao desenvolvimento do país e do seu sistema de transportes. A elaboração de uma estratégia nacional multimodal de acessibilidades e mobilidade deverá ser, assim, um dos primeiros mandatos dessa estrutura de planeamento que o país tanto necessita. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa colaboração. Muito obrigado, Sr. Dr. Miro Vilar, e resta-me agradecer a todos a presença e mais uma vez agradecer àqueles que tornaram possível a realização deste Congresso e ao LNEC, a hospitalidade com que mais uma vez nos acolheu, que é sempre de agradar. Muito obrigado a todos.